E eu pensei numa palavra que pudesse justificar esses resultados de recepção de novos membros e de um movimento de busca pelo ensino da palavra, por conhecer as doutrinas dos apóstolos. Olha que interessante. E vendo que quando nós fazemos isso, Deus se encabeça de nos abençoar. Enquanto a gente cumpre a sua palavra, enquanto a gente trabalha para Deus, Deus vai trabalhando para nós. Os irmãos entendem isso? Enquanto você trabalha para Deus, Deus vai trabalhando para você. E o texto é um texto, como eu posso dizer, famoso, clássico, do livro de Atos dos Apóstolos. Se você pode abrir lá em Atos dos Apóstolos, depois ali do Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 2, nós temos ali um texto muito conhecido, que é muito pregado, e eu posso dizer para vocês que, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria a excelência da comunhão, ou uma comunhão excelente, ou a excelência de uma comunhão, ou uma comunhão excelente, porque esse texto vai dizer sobre comunhão, sobre um ajuntamento, sobre uma unidade, sobre uma cumplicidade, sobre envolvimento, ou vou mais, comprometimento. Alguém já ouviu aquela diferença entre envolvimento e comprometimento? A historinha da galinha e do porco. Já ouviu isso? Já ouviram? Alguém já viu? Vou contar para vocês. Vamos lá. Quando a galinha te dá o ovo, ela está se envolvendo ou está comprometida com isso? Alguém se arrisca? Ela está se envolvendo ou ela está se comprometendo? Se envolvendo, porque ela está dando o ovo para você, né? Ó, estou dando ovo para você, beleza, falou. Agora, você gosta de bacon? Quem gosta de bacon aqui? É de Deus, não é? Não é? Fala que não é, é de Deus. Bacon é de Deus, toicinha é de Deus, panceta de Deus. E lá no céu vai ter panceta sem calorias. Deus, o Senhor tem bom humor, Senhor. Tá, pensando na panceta, no bacon, no toicinho. Quando o porco sabe que tem que dar isso para você, ele se envolve, ele se compromete. Por quê? Porque vai ter que morrer. Vai ter que morrer. É isso, a grande diferença entre envolvimento e comprometimento. Na vida cristã, a gente pode medir algumas vezes as nossas atitudes com Deus. Às vezes a gente se envolve com Deus, com as coisas de Deus. Às vezes a gente se compromete com as coisas de Deus. Quando Jesus pede, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz isso é envolvimento ou comprometimento? Porque envolve morte. Primeiro começa com negar a si mesmo. E assumir um objeto que era vergonha para os judeus naquela época, que era a cruz. E não fale de cruz, porque é lugar de maldição, de maldito morrer. E Jesus, sendo o Messias, o Filho de Deus, fala de cruz. E para segui-lo ainda, um absurdo. E Jesus faz tudo isso, ele nega, já saindo do céu, ele nega a si mesmo, desce do céu, vem me encarnar. A minha missão primeira é morrer numa cruz. Antes que aconteça isso, eu vou pregar o reino de Deus, e se eu puder ajudar pessoas, eu vou ajudar, curando, libertando, sarando, ministrando, enfim. Mas a minha missão é ir para a cruz. Por isso que ele fala, está consumado. Atos 2:42 mostra já ali os primeiros resultados de uma igreja atingida pela agora permanência da presença do Espírito Santo. Presta atenção, vamos lá, a leitura. Atos 2, de 42 a 47. Olha o que diz o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha lá, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que nós estamos fazendo, pelo menos hoje aqui. Comemos o pão, oramos juntos, estamos perseverando na doutrina da palavra, estamos tendo de fato, de certa forma, comunhão, amém? Mas olha só, qual é a intensidade desse ajuntamento, dessas ações, dessa prática espiritual? Qual é a intensidade? É só uma vez por semana? É só no domingo? É só no sábado? É só na segunda? Presta atenção. Em cada alma havia temor. Não pode faltar temor do Senhor no seu coração, no meu. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não apenas de um apóstolo. Numa sociedade onde a parte aí dessa sociedade se compõe de 30% de cristãos evangélicos, aonde nós vemos o crescimento absurdo da igreja evangélica. Não obstante, um dado que nos impressiona é quem lidera esse crescimento, e como faz, e por onde faz. Porque existem pastores que não querem ser pastores. É muito pouco, é uma escala lá embaixo, porque mexe com gente fedorenta. Pastor mexe com ovelha. Eles querem ser o quê? Apóstolos. Então eles autodenominam apóstolos, quando não profetas, bispos. Não querem ser evangelistas. E a gente vê a centralidade ou o antropocentrismo reinando dentro das igrejas, em vez de ser a mensagem cristocêntrica, Jesus sendo pregado, nós vemos o homem tentando se promover, usando a fé dos irmãos, para tentar imprimir, ou pelo menos fingir, um projeto evangélico cristão, para fingir que tem tudo a ver com o reino de Deus, mas está fora, porque quem comanda aquela igreja não é o Senhor Jesus, é uma pessoa. Aqui não está concentrado a um apóstolo, mas aos apóstolos. E a ideia do texto não é enfatizá-los, não é destacá-los como se fossem eles os principais dessa comunhão. Eles estão envolvidos ou comprometidos ali também, porque fala de uma igreja, fala de um povo que tinha acabado de ser tomado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, no Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, o Espírito Santo, ele tomava alguns homens no Antigo Testamento esporadicamente. De vez em quando, o Espírito Santo tomava uma pessoa. Por exemplo, José do Egito, um homem em que estava o Espírito de Deus. Gênesis 41, verso 38. Os artesãos cheios do Espírito e de sabedoria, lá em Êxodo 28, 3. Bezalael, cheio do Espírito de Deus. Moisés e os 70 anciãos de Israel, cheio do Espírito de Deus. Balaão, veio sobre ele o Espírito de Deus. Números 24, 2. Josué, filho de Num, homem cheio do Espírito. Os juízes, Otiniel, Gideão, Jefté, Sansão, todos esses homens em algum momento foram cheios do Espírito Santo, mas não era um permanecer do Espírito Santo, era proposital. Deus tinha propósito, tinha antes um lugar, uma prótese, para suprir uma necessidade. O que é prótese? O que é propósito? É para suprir uma necessidade. Antes, tese, status, lugar, antes um lugar. Quando você quebra um pedaço do seu dente, você vai lá antes, no dentista, faz a molde, não é assim? Nós temos 2 dentistas aqui, não posso falar nada de errado, ou temos mais aqui, eu não sei. Você faz a moldura, depois você volta na outra semana, se for assim, e você coloca exatamente depois aquilo que falta, o que vai suprir a necessidade da tua arca dentária. Isso é prótese, isso é propósito. Então, no Antigo Testamento, ainda o Espírito não permanecia claramente, mas ele tomava pessoas para suprir necessidades. No Novo Testamento há uma promessa,
que vem por meio, já sendo avisado através de Jesus Cristo. Por isso que ele fala para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder pelo Espírito Santo. Aí quando vem o Pentecostes, o Espírito Santo vem para permanecer. Todos nós que somos salvos, temos já a presença do Espírito Santo, amém? Não obstante, temos a presença já, ela está no nosso meio, mas nós podemos fazer bom uso da presença do Espírito Santo ou não. Por isso que nós temos textos que falam assim: não entristeçais o Espírito, porque ele é uma pessoa. Não extingais o Espírito, porque ele pode ser excluído. Por isso que há uma advertência, um imperativo: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas antes disso, o Espírito teve que descer para permanecer. Agora o Espírito está presente nesse mundo. Meus irmãos, ainda o Espírito, e aí o Espírito é a última chance da presença de Deus nesse mundo. Não tem mais chance. O Espírito, quando sair deste mundo, não existe mais chance de salvação. Porque veio Deus fazendo o homem, se manifestando para ele, Adão e Eva. O homem pecou e desprezou Deus. Veio Jesus, salvou alguns ali e foi desprezado pelos homens. E ele falou assim: eu não posso ir antes que o Espírito Santo venha, o Consolador. Então o Espírito hoje é a última chance de Deus para nós neste mundo. E ele ainda está no nosso meio para ser buscado, para ser preenchido, para ser degustado. E nós desprezamos na nossa vida religiosa ou espiritual. Atos 2:42 me parece ser o reflexo de uma comunidade que entendeu a presença do Espírito Santo, que entendeu a presença do Espírito Santo. Eu não sei se esse assunto te interessa, porque você pode dizer assim: é muito complicado, pastor, não quero ser cheio do Espírito Santo porque vou ter que pagar um preço. Sim, você não basta o envolvimento, tem que se comprometer. É preciso que você leia a Bíblia muito, que você seja um homem que ora e uma mulher que ore muito, que você negue a si mesmo muito, que você obedeça, que você pague o preço. Sim, existe uma excelência nessa busca. Mas se só você ver isso acontecer na sua vida, a comunhão acontecendo na sua casa, você perseverando com a sua família, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, já é um sinal de que Deus está comandando a sua vida, a rotina da sua casa, amém? A rotina da sua casa. Famílias que têm sim firmado, não estão abrindo mão de estar juntos na mesa, no quarto, na sala, na cozinha. Meus irmãos, o culto doméstico é de Deus. Eu não sei quanto tempo você desprezou isso, ou quanto tempo você tem experimentado isso, mas é bom, faz toda a diferença. Isso impacta, isso melhora o dia a dia nosso, isso acalma a sua esposa, acalma o seu marido, isso abaixa o ritmo da bagunça dos teus filhos. Eu sinto isso na minha casa. Vocês não sabem como é bom fazer culto doméstico. Os filhos acalmam. O Espírito Santo vem, a presença de Deus vem, Deus vem acalmando os nossos filhos. E se nós não temos isso, nós não temos como testemunhar uma busca por Deus, uma vontade de sermos cheios do Deus que vem. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que adianta acordar muito cedo e voltar muito tarde e comer o pão que penosamente você ganhou, porque você levantou primeiro do que todo mundo e voltou mais tarde do que todo mundo? A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Em outras palavras, que confia no Senhor. Está falando de uma presença que constrói, de uma presença que protege, de uma presença que providencia. A presença de Deus hoje para nós é o Espírito Santo. Ele quer construir o teu lar, Ele quer proteger a sua cidade, Ele providencia, Ele tem a provisão para você, em todos os sentidos da sua vida. A gente precisa viver essa realidade, para exalar isso, e dizer que o Espírito Santo tem sido sim o construtor do meu lar, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Tem sido aquele que tem protegido a minha casa. A presença daquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
aquele que providencia. Vou contar uma história rápida para vocês, parece ser besteira, mas é verdade. Fazendo um seminário em 2000, eu entrei em 99 no seminário, em 2000, eu cheguei em casa, nós tínhamos um telefone fixo, só que o telefone fixo estava dando problema em casa, muita ligação, eu estava caindo, nossa, muita raiva. Falei, mãe, amor, tira essa praga da nossa casa, porque se não é para mim, é para você, para a senhora, para o Heron, para a Juliana e para a Adriana, pelo amor de Deus, 5 pessoas, todo mundo recebendo ligação, não dá para dormir, para descansar. Quem me conhecia todos eles, e quem conhecia eles, conhecia eu também. Fora que entrava gente, saía gente de casa. Tem uma hora que eu estressei, vamos fazer um DR em casa. Verdade, aconteceu, nós tivemos uma reunião em casa, e decidimos, mãe, tira esse telefone. Fizemos uma oração, fizemos um coração limpo. A partir daquele momento começou um novo cenário na nossa casa. A gente paga o preço porque não tem telefone, certo? Enquanto tem telefone tem chance de você ligar, né? E aí tira o telefone, não tem como ligar. E não tinha um celular? Beleza. Certa vez eu voltando do seminário, precisava ligar para o seminário para avisar que eu tinha achado um trabalho meu que eles não tinham, eu entreguei um trabalho para o professor colocou no meio de outros trabalhos, eu cobrei dele, nós quebramos o pau lá no seminário, porque ele enroscou num trabalho de outra pessoa, e ele me chamou de mentiroso, não sei o que. Eu falei, professor, eu entreguei na sua mão e assinei o livro, a lista de entrega, mas tudo bem, está tudo certo. Eu fui embora para casa, chateado, entrei no meu quarto, dormi a tarde toda com raiva. Não sei se dá para dormir com raiva, mas chegou às 5 horas da tarde, o meu amigo telefona lá e falou assim, Gutão, tal, não sei o quê, o teu trabalho está aqui comigo. Eu falei, como assim? O teu trabalho estava enroscado no meu, e eu era da minha classe também. Na hora que o professor entregou o trabalho dele, entregou o meu junto, e meu amigo não viu. Aí eu quebrei o pau com o professor, tal. Depois eu pedi perdão para ele, também pediu perdão para mim. Tá tudo certo. E eu queria ligar no outro dia, e eu não tinha nem cartão. Do quê? Cartão telefônico. Eu falei, Deus, eu vou lá embaixo, porque o porteiro do prédio onde eu morava em Londrina, ele era colecionador de cartão de telefônico, certo? Mas o miserável tinha 500 cartões e nenhum com crédito. Nenhum com crédito. Tinha 500, mas não tinha nenhum com crédito. Eu falei, não pode ser, nenhum. E eu desci lá embaixo lá, e fiquei na esquina. Falei, gente, passa um enviado de Deus, eu preciso ligar. Não tinha dinheiro ali, porque minha mãe tinha saído, não estava com dinheiro. E eu falei, Deus, e eu estava com raiva. Eu falei, Deus, me ajuda. Aí eu, não sei, eu ouvi uma voz. Gente, eu ouvi uma voz, eu não ouvi uma voz como vocês estão me ouvindo, mas eu ouvi uma coisa no meu ouvido. Vai lá, miserável, naqueles orelhões lá do correio. E era assim, uns 200 metros. Vai lá, que lá tem um cartão para você. Falei, gente, não pode ser. Eu olhei para o lado, falei assim, sabe quando você começa a ficar com vergonha? Achando que você está ouvindo. Eu comecei a olhar do lado, falei, vai lá que tem um cartão para você. E aí eu fui, né? Você vai meio desconfiado, né? Eu andei uns 200 metros assim, num lugar onde não para a gente de ligar. Aqueles lugares assim onde tem 1, 2, 3, 4, 5 orelhões um do lado do outro assim, cheio de gente esperando para ligar. Naquela época, beleza, eu fui. E fui chegando e olhando. Quem é que está falando? E eu fui indo. De repente, não pode ser. Eu vi um cartão enfiado lá. Não pode ser. É uma história que parece ser besta, mas para mim fez toda a diferença. Eu estava precisando e clamei a Deus, Deus me ajuda, eu estou precisando ligar. Eu briguei lá em casa para tirar o telefone, para ter paz na minha casa. Agora me ajuda, porque eu preciso ligar pelo menos. Aí eu fui, a hora que eu vejo o cartão assim, parece que eu corri 100 metros em não sei quantos segundos. Falei assim, não posso perder esse cartão. Cheguei lá, tinha 18 créditos.
Era de quantos? De 30? Tinha de 22, sei lá. Tinha 18 créditos. Peguei e liguei. E a hora que eu voltei, eu falei: Deus, que isso? O Senhor atendeu a minha oração. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei: Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim por causa de uma ligação. Eu percebi uma voz: vai lá que tem um cartão para você. E eu liguei, isso deu certo. Não foi só uma vez, não isso, né? Outras coisas mais aconteceram. Porque Deus, sim, Ele providencia e tem sim, Ele tem sim o desejo de suprir as tuas necessidades, amém? Ainda que seja com um cartão telefônico. Meus irmãos, sendo assim, e voltando para o texto, para entender que essa igreja, ela estava vivendo a presença permanente do Espírito Santo, já não era um propósito esporádico, era um propósito permanente, ele veio para ficar, amém? E o resultado é isso aqui. Quando a presença do Espírito Santo permanece numa igreja, os resultados são estes, olha só: todos os que creram, verso 44, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade é necessário, não cessar, é aquilo que não cessa, comida, bebida, vestimenta, número 1, número 2, é uma coisa que não cessa, não é verdade? Sempre vai faltar. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Presta atenção, enquanto isso, tudo isso que acontecia, diariamente, não foi um dia ou uma semana, me parece que é assim, é um período. Depois desse preenchimento, dessa permanência do Espírito Santo, havia uma sede, uma necessidade espiritual, emocional, afetiva, deles estarem juntos, mas também espiritual, coletivamente. Olha aí, fazer com que por causa de você, a sua família, os seus sejam contaminados também por sentir a mesma necessidade de Deus. Pai, mãe, você é responsável por produzir essa fome e sede nos seus filhos de Deus. Poder dizer assim: Pai, eu quero ser como o Senhor, um homem obediente. E como é bom ouvir isso dos nossos filhos, como é bom ouvir sobre os nossos filhos, dos nossos filhos sobre nós. Pai, o Senhor é chato, mas o Senhor é bom. O Senhor é muito chato, Pai, mas eu amo o Senhor. E a gente fica com a parte boa, né? Do amar, né? E essa permanência, ela gera o quê? Essa atitude, essa rotina dinâmica do Espírito Santo. Enquanto Deus vê isso, olha o que acontece no texto, no verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor, dia a dia, os que iam sendo, meu Deus, irmãos, rapidamente, uma igreja que persevera, permanece nos princípios da palavra. Vamos lá, uma vida, uma família, uma igreja formada de famílias que permanecem na doutrina. Por que eu quero dizer isso? Presta atenção. Hoje nós tivemos uma festa, hoje de manhã. Há muito tempo nós estávamos carentes da escola dominical. Nesse ano nós conversamos com o conselho, a liderança da igreja, a necessidade de nós voltarmos aos domingos com a IBD, preocupados com o ensinamento, com as doutrinas. Então sim, a igreja precisa voltar a se alimentar. Então se a igreja se mobiliza e nós vemos os resultados disso, certamente Deus fala assim: nossa, aquela igreja está preocupada em aprender princípios e valores sobre o reino de Deus. Ah, sim, é uma boa igreja para eu mandar alguém lá para aprender também. Por isso que nós temos como resultado o quê? Pessoas
querendo, entrando na igreja que Deus traz e querendo se tornar membro, não só membro para estar no hall da igreja, mas sobretudo tendo uma experiência de salvação com Deus aqui nessa igreja. Porque a igreja não existe enquanto ela faz isso, pratica as boas obras, tem comunhão espiritual, tem trabalhos sociais. A igreja, como disse hoje de manhã, não é uma instituição e não deve ser paternalista e nem assistencialista. A gente não pode promover parasitas, não. A gente tem que promover salvação. Dinâmico. Muitas vezes é preciso dizer não para algumas coisas e só fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Judas, preocupado porque a mulher de Deus derramou um perfume de 300 denários. Aí a mulher está adorando, né? Preparando o corpo de Jesus, já profetizando que Jesus seria ungido, morto. E aí fazendo, porque a adoração é a coisa mais importante que nós podemos fazer para Deus. Não tem coisa melhor do que adorar a Deus. A mulher está fazendo isso, de repente Judas chega e fala assim: nossa, essa mulher está desperdiçando 300 denários. 300 denários, um denário é um dia de trabalho. Quanto que está hoje uma diária? 150, 200 reais? Pensa aí em 150 reais vezes 300 denários. Só fazer as contas. Vocês estão dando risada, né? Mas eu vou fazer aqui, mostrar para vocês. Isso em reais, né? Vamos pensar em dólares. Vou pensar em dólares. 150 dólares. Vamos ver aqui, né, Lucas? Lembra aí? Cada um com seus problemas. Vamos lá. Vezes 300. 45 mil aqui. Tá, 45 vezes 5, que tal o dólar? 225 mil reais. Dólares, quer dizer, não, reais, né? Eu estou falando em reais. 225 mil reais derramados nos pés de Jesus. Aí ele fala assim: podia dar para os pobres. O que Jesus fala? Deixa os pobres, porque vocês os têm a todo. Mas a adoração, poucos percebem que é o mais importante. Adoração, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer, presta atenção, Deus quer a sua adoração, amém? A sua adoração, é fazer a minha vontade. Lavar uma louça ou curar um enfermo, depende do que Deus quer. Se Deus quer que você lave a louça, lave a louça. É saber agora o que Deus quer. Então, como é que eu sei hoje? Através da presença do Espírito Santo. Uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão, na distribuição, porque tem necessidade. Presta atenção, é uma igreja que está alinhada com Deus e pode se movimentar de uma hora para outra para fazer outras coisas que nunca imaginou fazer, porque Deus está dando direção para essa igreja. Só que essa igreja ficou acostumada dessa forma. Sabe o que aconteceu depois disso aqui? A dispersão. Perseverança, salvação, dispersão. Sabe o que aconteceu aqui? Uma igreja que pratica tudo isso aqui por obediência vai incomodar uma cidade, vai incomodar o reino das trevas. Certamente uma cidade não vai gostar do movimento dessa igreja, porque ela está mudando a sociedade. Ela está alcançando os traficantes, ela está alcançando os ladrões, ela está alcançando os desordeiros, ela está alcançando pessoas que faziam mal. E quando você faz isso numa sociedade, você causa prejuízo para quem quer manter a maldade. Paulo e Silas, Pedro eram homens que acabavam com a festa dos mágicos, dos adivinhadores, traziam prejuízo para a sociedade, homens dos quais causavam prejuízo. Pensa, pastores que querem ganhar dinheiro, em vez de causar prejuízo nesse mundo, acabar com a corrupção, denunciar, aqui não prefeitura, aqui não prefeito, pare de fazer isso. Quem sabe da história do mágico, pessoas que deram lá os livros e foram vender, eu não sei, não lembro agora quantos denários, mas era milhões, alguma coisa equivalente a 6 milhões de dólares. Foi isso o prejuízo que Paulo causou naquela sociedade. É disso que nós estamos falando.
de uma igreja. Eu já falei aqui, se essa igreja não existir mais a partir de amanhã, eu pergunto, Marília vai sentir falta? Se tirar os hospitais, vai, mas se essa igreja sair, vai sentir falta? Se tirar o Prontomed, mandar embora o Taust, o Confiança, o Amigão, o Nosso Pão não, nosso pão tem que ficar. Pai nosso que estás nos céus. Entende o que eu estou falando? Se essa igreja não existir amanhã, Marília vai sentir falta? É uma pergunta. Porque se não sentir, a gente não está sendo uma igreja relevante. A gente não está incomodando. Mas aí você pergunta, pastor, o senhor é muito agressivo. Meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, nem tudo que é Atos ali pode se tornar doutrina, mas um momento específico do movimento do Espírito Santo. Poucas partes em Atos dos Apóstolos são usadas como doutrina, algo que se estabelece, fixa, não pode ser mudado, mas muitas coisas ali são referências de apenas um movimento do Espírito que pode acontecer temporariamente com a igreja neste mundo, guiada pelo Espírito Santo. Você pode ser um homem, uma mulher que causa prejuízo numa sociedade, no bom sentido, de denunciar coisas que estão trazendo prejuízo para pessoas, para muitas pessoas. Em outras palavras, para terminar, a nossa igreja recebeu pessoas hoje, porque Deus está trazendo para cá, porque essa igreja está querendo aprender um pouco mais de Deus, e está nos ensinando a gente voltar para casa e permanecer na presença de Deus, partindo pão junto, na comunhão, dividindo os nossos bens. Gente, faça um bem nessa semana, tenha um coração voluntário. Eu duvido você abençoar uma vida financeiramente nessa semana. Abra mão, fala, olha, eu vou semear na sua vida. E vou terminar com essa história. Meu irmão, missionário, há 20 anos atrás, se preparando para isso, chegou um colega dele de Belo Horizonte, deu R$50 para ele. Ele falou, não quero não sei o que, misericórdia, não quero. Ele falou assim, se você não pegar esses R$50, duas coisas vão acontecer. Eu quero plantar, eu estou plantando e quero colher, e você não está deixando. Segunda coisa, Deus está mandando e você não quer. Aí ele falou assim, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. Então daqui, ele pegou. Aí ele entendeu, você plantou, você vai colher, e Deus está sendo louvado por isso. Então eu quero que você plante na vida de um irmão nessa semana, amém? Se você puder entender isso, plante na vida do seu irmão, porque pessoas já fizeram isso na minha vida. Deixa eu plantar, porque eu quero colher. E são pessoas que não precisam muito, mas são pessoas que Deus vai surpreender, que Deus vai abençoar grandemente, grandemente, com outros valores que a gente nem imagina. Então peço que Deus abençoe grandemente. Deus tem feito isso na nossa igreja. Ah, eu tenho pouco, pastor. Ser fiel no muito, ser fiel no pouco, que no muito. Ah, ser fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Faça isso. Abençoe vidas. Escolha uma pessoa. Não interessa se ela tem dinheiro. Abençoa, você não sabe se ela tem ou não tem. Abençoa com uma palavra. Ore por ela. Um áudio muda tudo. E eu tenho que terminar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Enquanto a igreja vai se movimentando, aprendendo, Deus, enquanto isso, as coisas vão acontecendo, Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Não acrescentar para poder aumentar apenas, mas para ser salvos, ser um ambiente de salvação para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos entoar um cântico, vamos terminar com uma canção, depois nós vamos orar, se despedir ao nosso Deus.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Mais uma vez, vamos cantar juntos, clamar ao Senhor nessa noite. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos levantar as nossas mãos então. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar, diante É isso, Deus, não é as nossas mãos diante de um palco, mas é o coração derramado no altar. E altar é lugar de sacrifício, é o coração colocado para ser sacrificado, porque é de dentro do coração que Deus vê o teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Deus, lidera o nosso coração, para que nada nos prenda nesse mundo, nada do que temos seja maior do que a liderança do teu Espírito dentro de nós, liderando, nos fazendo fiéis, com um coração voluntário, um coração fácil nas tuas mãos, um coração que entende e que é negar a si mesmo, tomar na cruz e te seguir. Então Deus, nos leve para casa com o coração cheio de temor, nossa alma, voltando consciente de que o Senhor existe, que o Senhor está voltando conosco, que essa semana será uma semana diferente, cheia de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas, uma semana de provisão, aleluia, uma semana de proteção, uma semana de construção, que o barulho que tem na sua casa seja não de confusão, mas de construção. Deus está lá, Ele vai entrar, o Espírito
Santo estará lá, e Ele vai organizar a sua casa. Ele vai mudar o cenário do teu lar, em nome de Jesus. Ele vai aparecer lá e vai assustar todo mundo. Então Deus apareça nos nossos lares nessa semana. Há um povo aqui embaixo, em Marília, que pede para que nessa semana o Senhor dê sinais do que o Senhor está aparecendo dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas o Senhor vai aparecer e as coisas vão acontecer. Eu creio que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor vai se movimentar para isso. Então, meu irmão, abra a porta para o Senhor Jesus Cristo entrar. Facilita para Ele entrar. E Deus vai mostrar e vai fazer uma limpeza maravilhosa no teu lar, em nome de Jesus. Por isso, Deus, leva em paz para nossas casas. Cubra as nossas vidas com teu sangue e dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. E revista-nos, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Ah, Deus, protegidos assim, nós vamos vencer nessa semana, em nome de Jesus. Pela fé, por obediência, por temor, por submissão ao teu nome. Por isso, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, Deus, leva os teus filhos a experimentar uma provisão, uma construção, uma proteção, que nós possamos te ver nessa semana desde já. Entre e volte conosco para casa. Recebe a glória deste culto, dos louvores, das canções, das ministrações, tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.